corrida aí pro governo e a corrida, inclusive, para aprovar a MP da reestruturação da Esplanada. Até quinta seria o prazo? Exatamente, até quinta. São várias as MPs que vencem na quinta-feira. E assim, parece impossível, né, de ser aprovado, mas aparentemente há ali um acordo para tentar fazer isso. No caso específico dessa MP da reestruturação dos ministérios, que é essa que gera essa polêmica toda por conta do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério dos Povos Indígenas, ela foi aprovada em comissão, então ela precisa ser votada na Câmara e depois no Senado até quinta-feira. Provavelmente, né, entre terça e quarta na Câmara, entre quarta e quinta no Senado. Essa é a expectativa, né? E outras duas MPs, essas não vão ter jeito, vão caducar mesmo, né? Uma é aquela MP que muda o COAF, né? Do Ministério da Justiça de volta para o Ministério da Fazenda. Essa MP, o governo já desistiu, não vai dar tempo de votar para priorizar da reestruturação. Essa vai ficar, não tem acordo para votar essa. E a outra é sobre aquela questão do voto de qualidade no CARF, que é um voto que dá a maioria em caso de empate para o poder público, para a União, né? E não para o contribuinte. Essa mudança foi feita por MP, essa MP vai caducar e o governo já tem um acordo com os parlamentares para enviar de novo como projeto de lei, né? Em vez de ser feito por meio de MP. Então fica essa questão da reestruturação dos ministérios, o que explica por que o governo não tem muita margem de manobra para poder ficar discutindo, ajustando questões ambientais e questões dos povos indígenas, né? O governo tem que aceitar o que conseguir para aprovar rápido e depois que aprovar ele pode ver se depois ele faz por decreto alguma coisa, porque alguma coisa pode ser feita por decreto, ou se faz alguma outra modificação mais adiante. Mas o mais importante agora, para ele não perder a reestruturação toda, não acabar com ministérios que foram criados, não acabar com cargos que foram criados, que isso seria o caos para o governo, é ele aprovar quinta-feira do jeito que o parlamento quiser e depois ele vê o que faz, né? Muito claramente o governo não quer macular, digamos assim, a imagem que ficou da última aprovação do arcabouço fiscal, de dizer, não, a gente tem uma margem sim, o pessoal tá votando junto, porque corre-se muito claramente o risco de, nessas medidas provisórias, o governo ser derrotado, né? Pelo menos a indicação tá muito clara, pairando no ar aí. Ô Ricardo, mas vamos falar de uma outra indicação que é pro Supremo Tribunal Federal. Ao que parece, Cristiano Zanin é mesmo o nome a ser levado para indicação pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, não? Exatamente. A expectativa que seja indicado nesta semana, né? Lula fez esse aceno aí num churrasco sexta-feira. Não sei se vocês foram convidados, teve um churrasco na sexta-feira do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele fazia muito, né? Nos primeiros mandatos dele, churrasco, e aí ele resolveu fazer de novo. Nem todo mundo foi convidado, né? Mesmo no Supremo Tribunal Federal ele convidou Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes apenas, além do Ricardo Lewandowski, que é ex-ministro do Supremo. E durante esse churrasco lá, com alguns ministros, com algumas pessoas, ele sinalizou que essa semana resolve essa questão e deve indicar aí o nome de Cristiano Zanin. Ele não fala que é o Cristiano Zanin, mas todo mundo nos bastidores sabe que deve ser mesmo ele. Polêmica, né? Porque no fim das contas tem muita proximidade com o presidente, ainda que tenha aí a capacidade para estar no Supremo. A grande questão aí é a vinculação direta com o presidente, e aí indicando essa semana parte para a marcação de uma sabatina, né, por parte dos senadores e a aprovação para que ele possa enfim assumir a vaga no Supremo, porque Ricardo Lewandowski saiu no dia 11 de abril, né? Nós já vamos aí completar 2 meses sem um ministro do Supremo. Isso faz muita diferença para os demais ministros, além dessa questão de poder dar um empate, alguma coisa assim. Os processos que vão chegando vão ser distribuídos para os outros 10, né? Então aumenta aí um pouco o trabalho de todos os ministros enquanto isso não é definido. E muito claramente, né, Ricardo, já começa a ecoar o discurso de não tem problema fazer uma indicação de Cristiano Zanin, não, porque já está claro que ele terá um impedimento de atuar nos processos relacionados ao presidente Lula que eventualmente cheguem ao Supremo Tribunal Federal. Só que não dá para resumir as coisas de uma atuação de um ministro que pode permanecer por lá por 20, quiçá 30 anos, a depender da idade, eu não sei exatamente a idade de Cristiano Zanin, mas não dá para resumir a indicação a apenas essa hipótese, né? É que tem outras hipóteses correlatas, de julgar casos do governo, de julgar gente do partido do presidente, ainda que o presidente abandone a vida pública e decida não ser mais candidato ou qualquer coisa parecida, não dá para tratar de uma maneira tão simplória como parece que estão tentando resumir para acomodar as coisas, né?
Exatamente. No caso específico da Lava Jato foi isso, né? Eles fizeram uma recomposição das turmas para que o novo ministro não fique na turma que julga os casos da Lava Jato. E aí, com isso, ele não precisaria ficar se declarando impedido, né? Nos casos relacionados à Lava Jato. Mas, obviamente, que a grande questão aí é a proximidade exagerada, né? É óbvio que, assim, um indicado sempre vai ter uma vinculação com quem o indicou, né? Se não tinha até então, a partir da indicação passa a ter, de alguma maneira, né? E demora um tempo para que isso fique muito... Essa vinculação comece a ser desfeita, né? Eles dizem isso muito no Supremo Tribunal Federal. Olha, normalmente um presidente indica um ministro, ele fica ali com uma certa proximidade, de repente o presidente troca o presidente e a partir daí ele passa a ser um pouco mais independente, né? Claro que não é o ideal, mas acontece muitas vezes, a pessoa é indicada, está próxima do governo. Bolsonaro indicou, por exemplo, um ex-ministro, né? Um ministro que era seu ministro da Justiça, que foi seu AGU, mas neste caso específico, como foi alguém que conviveu diretamente com o presidente num caso específico dele, me parece que com tantos juristas bons que temos no Brasil, uma polêmica desnecessária, mas parece que Lula faz muita questão, ele quer alguém realmente em que ele confie plenamente, que vai seguir a linha que ele imagina que é a linha correta para o ministro Supremo, e parece, pelo que a gente ouve no Senado, que não haverá resistências ao nome de Zanin também não. E tem um negócio, né, Thalita e Ricardo, não dá para esquecer também, essa relação existe entre, como o Ricardo mencionou, outros ministros, né? Sim. Só lembrar, quando o presidente Bolsonaro, então presidente, foi lá depois dos atos de 7 de setembro, falou que não ia respeitar a decisão de Alexandre de Moraes e etc, o intermediário foi Michel Temer, que indicou Alexandre de Moraes para o Supremo Tribunal Federal enquanto era presidente. Então, negar que essa relação existe também é um pouco de puritanismo de quem tá fazendo. E de fato ela existe, né, Ricardo? Tá aí para todo mundo ver. O ponto é sempre achar a calibragem entre o quanto o ministro de fato será um prestador de serviço para o presidente da ocasião ou não. Exato. Basta lembrar que Gilmar Mendes prestou serviços ao governo Fernando Henrique Cardoso, trabalhou no governo Fernando Henrique Cardoso, foi indicado ministro, na época deu uma polêmica danada por causa disso. Dias Toffoli, mesma coisa, saiu de dentro do governo para ser ministro do Supremo. Se a gente olha a atuação de Dias Toffoli, por exemplo, nos casos, num primeiro momento dizia-se que ele tinha uma proximidade muito grande, uma vinculação, ele foi advogado, né, do PT e tal, e depois ele votou várias vezes contra, né? Lula, inclusive, tem uma mágoa muito grande dele por conta disso, né? Inclusive no episódio lá da morte do irmão, né? Que ele não pôde ir até o velório do irmão por uma decisão de Dias Toffoli. E depois, agora, como eu disse, André Mendonça também fez parte do governo Bolsonaro e virou ministro. Então, assim, isso não significa que o ministro vá ser ligado e vai votar sempre favoravelmente àquele que o indicou, até porque ele tem independência. Ele fica até 75 anos sem poder ser retirado, a não ser num processo de impeachment, justamente para isso, porque ele tem independência. Mas me parece que começa torto, né? Quando você tem aí uma vinculação muito, muito forte e há essa desconfiança.